tarde. Eu me chamo Paulo. Tenho uma casa na ilha de Caratateu, conhecido como Oteiro, né? Mas não moro nesta casa. Moro em outro local. Já mais ou menos havia 6 anos, né? E a pandemia me quebrou muito. Me quebrou muito coisas que deveria ter feito antes, né, para com que não acontecesse isso, não deu certo e estou com alguns problemas. Hoje, 6 horas da tarde, né, 12 para as 6, muita chuva, cara de muita chuva, né, e hoje são 17 de outubro e estão em pleno período da campanha eleitoral no Brasil. As prefeituras estão se mobilizando, né? Um momento decisivo para com que o presidente da República seja eleito ou seja reeleito, né? Uma decisão muito forte. A lógica das prefeituras, a quantidade de prefeitura que os partidos políticos ganhem, né? Isso define muito a trajetória do candidato a presidente da República. A prefeitura a prefeitura é apenas um espaço, né, de organização para elevar a campanha política. Aí alguém pode escrever desse, pode perguntar, mas poxa, o cara começou a falar de pandemia e falou de dificuldade dele e está falando da política. Pois bem, a política ela é tudo isso, né? As nossas necessidades e dificuldades, ela tendem a essa finalidade, a este viés. O nosso movimento, o meu falar aqui, estou falando de política, então as coisas estão sempre interligadas. Se você, se você passa fome numa sociedade, justamente por conta do presidencialismo, do executivo estadual, municipal, estadual e federal, que não investe em políticas sociais e econômicas do país, né? E as pessoas acabam passando fome, não tendo condições de trabalho, emprego, e isso está acontecendo nesse momento. É um momento de decisão para todos, né? Eu quero dizer aqui, trocando em miúdo e dizendo logo diretamente, é um momento decisivo para com que o indivíduo que for votar, ele pense muito bem em quem vai votar, principalmente no que se refere a políticos que estão envolvidos em corrupção, que estão envolvidos apenas para seus próprios interesses, né? Ou de seus familiares, né? Então isso vai contar muito, né? Tem estados que aí que o Pará não está muito distante, que toda a estrutura está se tornando executivo e executivo estadual e municipal está ficando apenas na família, né? Parente do governador, está candidato a prefeito e a tendência é que ele ganhe, porque ele tem uma chance muito grande no sentido de se eleger a partir da máquina pública que está na mão do seu parente, do seu primo, né? Então, temos que ter cuidado. Quando a estrutura de poder se concentra muito na mão de algumas pessoas, de família, a dificuldade social, as coisas que estão acontecendo, por exemplo, dificuldade de acessar recursos de trabalho, emprego, de renda, enfim, tudo isso, acaba atingindo cada um de nós, principalmente os mais vulneráveis, idosos, crianças. Então, vamos ter cuidado. Não vamos votar em qualquer pessoa. Vamos, vamos exercer nossa cidadania, mas de modo que
seja coerente, não seja a qualquer jeito, de qualquer jeito, tu tem esse candidato, eu vou votar, esse que está falando melhor, eu vou votar. Não é bem assim. Por trás de um bom discurso deve ter uma grande armação de corrupção. Então, vamos pensar na hora de votar, né? Então, é isso que é um recado que eu estou deixando, né? Que as minhas dificuldades e a sua que está aí do outro lado, que está ouvindo, né? Lá depende muito da política que a gente está exercendo. Muitos vão dizer assim, mas isso depende de Deus. Deus diz, filho, faz que eu te ajudarei, né? Então, vamos fazer para que Ele nos ajude, né? Ainda tem lá no João 8,32 que diz, conhecer a verdade, a verdade me libertará. Se eu não conhecer a verdade, se eu não conhecer esse indivíduo, essa pessoa que vai me representar, como é que eu conheço a verdade? Com a Bíblia na mão, com a palavra de Deus na mão, dizendo que sou crente e não exerço esse meu direito de verdade de Deus de cidadania, principalmente de Deus. Então, vamos focar muito nisso aí. Eu sou Paulo, sou sociólogo, atualmente estou desempregado por conta do desmonte da estrutura de capital do país, né, de política do país. O meu profissionalismo como sociólogo está quase extinto, né, mas é uma das coisas que não pode ser extinta por conta da discussão, da dialógica, do debate metodológico, tanto da cidadania quanto da democracia, que é a sociologia. A gente dialoga isso com a sociedade. A sociedade dá um rumo melhor para as suas vidas políticas e sociais, e principalmente no que se refere a emprego e renda do país. Esse é o meu recado. Eu espero que eu ajude aí alguém. Quando for votar, pense bem e reflita um pouco. E que chegue no número máximo de pessoas e que reflitam bem. Não vou pensar política pelo nariz, pelo bolso, né? Nem pela emoção, mas pela estratégia, pela metodologia, nem pelo coração, tá? Mas nem por Deus, porque a política não tem nada a ver com Deus, são coisas totalmente diferentes, né? Deus acima de tudo, isso daí é dissociável no que se refere ao que a gente vive, né? E a gente vê aí o que está acontecendo com esse indivíduo que diz que Deus acima de tudo. Então, isso não é verdade, não é assim que funciona não. Ok? Vamos lá. Escolha direito seu candidato a prefeito e a vereador nesse período eleitoral para que não tenhamos isso, essa dificuldade que estou passando e que muitos de nós estamos passando no país. Boa noite.